Boa noite também da minha parte a todas e todos. Vou então ler a nossa página inicial e fazer a nossa oração em preparação para a explanação que será realizada pela nossa querida e amada Carmen. O livro é Vida Feliz, que é ditado por Joana de Ângeles, nossa mentora, e psicografado por Divaldo Franco, no capítulo 187. Nestes dias agitados, a angústia caminha com o homem, disfarçada de medo, de ansiedade, de sentimento de culpa. Naturalmente, as pressões a que a pessoa está sujeita respondem por tal situação. A ansiedade pelo prazer exorbitante frustra. Os fatores agressivos amedrontam. E a timidez encontra uma forma de levar ao complexo de autopunição. Afasta da mente esses fantasmas responsáveis por males inumeráveis. És filho de Deus, por ele amado, que te protege e abençoa. Não te afaste das suas leis, e se te enganares, em vez de te entregares a conflitos desnecessários, retorna ao caminho do dever, sem receio algum. Vamos, então. Aqueles que quiserem podem fechar os olhos, aproveitando essa música suave, respirando fundo, deixando as preocupações do lado de fora e buscando em Jesus, nosso querido irmão, em Deus, nosso Pai e Mãe, a imagem mental que vai nos acolher, nos abraçar com muito carinho neste momento, pois estamos cientes, pois sabemos que eles nos compreendem profundamente e que por isso sabem das nossas lutas, sabem dos nossos anseios, dos nossos medos, das nossas angústias. Agradecemos profundamente pelo amor, pela vida, pelas oportunidades que nós temos. Agradecemos por poder ter alguém como a Carmen que vá nos explicar, nos trazer o seu ponto de vista, as suas inspirações para o tema. E ficamos assim muito esperançosos de que a nossa vida melhorará, independente das circunstâncias, pois aprenderemos e seguiremos nos caminhos de aprendizado da vida. Muito obrigado, ó Deus, muito obrigado, Jesus, que assim seja. Boa noite a todos aqui, boa tarde a quem está em casa no Brasil. Eu sou a Carmen, para quem ainda não me conhece, e sou mais uma das colaboradoras do SAJA, Centro Espírita aqui em Berlim. Bom, hoje trago para vocês mais uma reflexão, meditação sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os pobres de espírito. E hoje, com o último item, que é o item 13, Missão do Homem Inteligente na Terra. Eu confesso que eu assim, não escolhi a data, né, mas teve que ser, foi uma coisa assim meio... assim, chegou essa data de hoje para mim, e aí depois que eu peguei o tema para discorrer, falei, meu Deus, meu pai, minha mãe, Nossa Senhora, acode, me acuda. Meu Deus, me acuda. Missão do homem inteligente na Terra. Já pensou?
Bom, por sorte eu não estou sozinha aqui hoje, né? E aí, esse tema de hoje, né, que fala da missão do homem inteligente, ele, assim, depois de eu ler, reler, pensar, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Como é que eu vou explanar isso? Aí depois eu concluí aliviada, né, que esse tema, na verdade, ou melhor, o que foi trazido para a gente no Evangelho de hoje é mais um ensinamento, né, um precioso lembrete para todos nós de uma verdade que é parte fundamental nos ensinamentos de Jesus e que os seus benfeitores, nesse caso hoje o Ferdinand, trouxe para a gente através do Allan Kardec, né, que esse tema está aqui no Evangelho. Então, eles não se cansam de repetir para a gente. E esse tema de hoje, embora fale, né, não embora, mas fala de inteligência, a missão do homem inteligente na Terra, ele fala de uma virtude que foi falada na semana passada. Quem estava aqui semana passada ouviu a explanação da Cláudia, que falou muitas vezes dessa virtude. Se alguém me lembra. Como? Humildade. Uau, arrasaram. Humildade, né? Que eu diria é a chave, ou talvez até a mãe de muitas ou de todas as virtudes que nós temos, né? Todos nós. E aí, de novo, né? Missão do homem inteligente na Terra. Quando a gente ouve essa palavra missão, né? O que nos vem à mente? O que a gente associa? Não com a missa longa, tem nada a ver, tá? Missão, o que vem à mente? Como? Dever. Tarefa. Objetivo. Desafio. Né? Muito bem. Bom, conforme o nosso pai dos inteligentes, né? Pai dos sabidos, essa palavra missão vem também, é originária do latim, como a maioria das palavras da nossa língua portuguesa, e significa, como já foi dito aqui, o que vocês disseram, mas também função, tarefa nobre a cumprir. Tarefa nobre a cumprir, né? Pode ser também associado a um encargo, poder ou responsabilidade dada a alguém para fazer alguma coisa, né? Então, se a gente pensar nisso, poderíamos dizer que cada um de nós aqui, reencarnante, temos uma missão. Sim ou não? Ou claro? Né? Ok, então missão fechou. Né? Agora, inteligente. O que nos vem à mente? Inteligente ou inteligência? Difícil, né? Como? Raciocínio. Raciocínio, né? Ok, vamos pedir socorro, então. Pegar a colinha lá no dicionário outra vez. É mais uma contribuição, uma herança do latim, né? E significa, um dos primeiros significados, né? Compreender, discernir. Fiquem bem, guardem essa palavra discernir, né? Mas também, conforme a definição do dicionário, que tem a capacidade de compreender, que tem inteligência normal ou acima da média, que revela agudeza mental, esperteza, habilidade, né? E eu, ouvindo uma palestra da professora Dulcelena Galvão, que a maioria de vocês aqui acho que conhece, né? Ela aborda esse tema também de forma, assim, muito especial, e ela dá uma bela definição que eu vou repetir para vocês. Inteligência, ou inteligente, né? A arte dos raciocínios corretos. Arrasou, né? Quem falou raciocínio aqui foi a Miriam? Então, a arte dos raciocínios corretos. Ou seja, que a inteligência tem a ver com discernimento, né? Por isso, pedi para vocês guardarem essa palavra lá atrás, né? Como eu falei, ver a definição do dicionário. E, conforme a própria professora, né?
ela nos diz também que essa palavra, como já disse, vem do latim, e originalmente era interligere, não sei se era assim que se pronunciava, né? E quer dizer intereleger, né? Eleger, o que é eleger, né? Escolher, fazer uma escolha daquilo que que seja a melhor opção. Está me acompanhando? Está me acompanhando, né? Então, essa capacidade de fazer boas ou as melhores escolhas. Esse tema também tem lá no Livro dos Espíritos, também de Allan Kardec, na parte 1ª, capítulo 4, que fala do princípio vital. E o subtítulo dessa parte, né? Inteligência e instinto. Estão nas questões de 71 a 75. Eu não vou ler para vocês, porque é um pouco extenso e vale a pena vocês lerem em casa, quem tiver oportunidade, né? Então, eu fiz um pequeno resumo em que ele diz que a inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos, e que lhes dá com o pensamento a vontade de atuar, né? Consciência de que existem e de que constituem uma individualidade, assim também como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de prover suas necessidades. Então, tudo isso conforme a definição de Kardec também, e ele continua, né? Os seres animados pensantes, nós, né? Primeiramente, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar, né? Então, a gente pode denotar de que não somos os únicos seres animados dotados de inteligência, né? Podíamos pensar assim. Bom, e ele continua que a fonte dessa inteligência, de onde vem essa fonte? De onde é? Do espírito. Tá, do espírito, mas como é que chega? De onde vem essa fonte para o espírito? De Deus. De Deus. Muito bem, né? Não surge simplesmente assim, né? É do Criador. Muito bem, também adoro essa palavra. Bom, então, aqui é a parte da inteligência, né? E como lá no Livro dos Espíritos, nesse capítulo que eu mencionei, né? Fala também do instinto. Kardec diz também, que já na questão 73, o instinto, precisamente, não independe da inteligência. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência, né? E todos os seres animados têm esse instinto, inclusive nós, né? Obviamente, nós somos também animais. É uma inteligência sem raciocínio. Não sei hoje em dia se ainda tem essa classificação, mas naquele tempo Kardec escreveu assim. Ok, o instinto também, isso é muito importante, que eu destaquei. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Razão aqui, leia-se inteligência, tá bom? Nunca, ou seja, o instinto nunca se transvia. A razão, ou seja, a inteligência, nem sempre é guia infalível, né? Então, aqui de novo, razão como sinônimo de faculdades intelectuais, raciocínio, discernimento, juízo, compreensão. E aí, ele diz assim, seria infalível, ou seja, a razão, se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha
e dá ao homem o livre-arbítrio. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação, né? Então, nós temos essas faculdades, né? Ou essa vamos dizer, capacidade, né? Do intelecto e também do instinto, assim como os animais, mas disso vai ser falado na sexta-feira, não percam, venham, aliás, não venham, assistam, né? Ok. Tá. Então, eu quis só fazer essa introdução, né? Para a gente agora falar um pouquinho mais dessa questão da inteligência. Bom, nós já aprendemos, pelo menos no meio espírita e em outras religiões que acreditam, né, nas múltiplas passagens pela Terra, né, nós já temos essa consciência de que a vida se constitui de várias encarnações, sim ou não? Sim. E que de encarnação em encarnação nós vamos nos aprimorando, né? Vamos evoluindo, querendo ou não, sinto muito. Ou que boa notícia. Ok. Então, nós poderíamos concluir, né, que a inteligência poderia se definir como um conjunto de todas as faculdades intelectuais. A gente vai ver isso depois, mais à frente. De todas as faculdades intelectuais em constante desenvolvimento para o progresso. Uns um pouco mais rápidos, outros nem tanto, né? Mas não se preocupem. Quem acha que está devagar, que todos nós temos essa capacidade. Ok. E também, junto com esse desenvolvimento da inteligência, também se inclui o progresso moral. Os dois têm que ir de mãos dadas. E nos tempos de hoje, a gente já pode até concluir o que eu queria dizer a seguir, né? É porque nós podemos até saber, ou melhor, que uma pessoa muito inteligente, ou pessoas, né, com, vamos dizer, um grau bem elevado de inteligência, nem sempre tem sabedoria. É ou não é? Infelizmente, é a nossa realidade ainda. Para um lado negativo. Isso. Que aí eu chamaria, já vou até adiantar aqui, acho que você olhou meu papel, que é uma inteligência, coitadinho do burro, não é por causa do burro, não, mas é inteligência besta, né, idiota, né? Mas a gente vai chegar lá, peraí, não vamos adiantar aqui os assuntos, né? A pessoa, vamos dizer, uma pessoa que tem essa inteligência, vamos dizer, como que eu poderia dizer? Essa inteligência pura, vou chamar assim de pura, né? Ela traz com ela também, pode trazer com ela a sabedoria, né? Como eu disse antes, né? Que a gente pode conhecer uma ou várias pessoas que são inteligentes ou consideradas inteligentes e nem sempre tem essa sabedoria, né? E embora essas pessoas, ou pode ser até a gente mesmo, né? Mas essas pessoas que têm esse QI elevado ou que têm uma inteligência assim acima da média, vamos dizer, e até já se acha que é o próprio Deus, né? O que é que tudo vem de si próprio. Ela pode ter uma alta capacidade, né, de raciocínio, vamos dizer, uma capacidade de raciocínio já bem treinada e da lógica, e etc., mas ela não
estimula, por assim dizer, ou não cultiva, melhor dizendo, esse conhecimento também ligado ao amor, né? Deixa esse lado sublime, deixa de lado, né? E aí sobressai, infelizmente, o orgulho, né? Esse orgulho, essa coisa terrível, né? Então a gente tem vários exemplos, ou melhor, se eu perguntar assim, uma pessoa ou pessoas, né, que inventaram a bomba atômica, é uma pessoa inteligente, por um lado, né? Muito inteligente, ou um míssil, né? Mas, por outro lado, há aqueles outros, por exemplo, que inventaram aparelhos sofisticadíssimos para exames médicos, né? Exames clínicos, né? Então a gente vê a diferença, na verdade, né? Vamos dizer, de como utilizar essa inteligência, né? E isso tudo em vários meios, vamos dizer, da ciência, né? Tanto na física, na química, ou mesmo na engenharia, né? Por exemplo, quando eu passo embaixo de um viaduto, né? Eu fico pensando, caramba, como que alguém pôde calcular, né? O peso ou quanto de material e que as pessoas passam por ali por baixo ou passam pelo viaduto e confiam, né? Mas é uma inteligência, é ou não é? Né? Então, mas tanto de um lado quanto do outro, aqueles que usam a inteligência para fins não felizes, né? E aqueles outros, eu diria, então, uma inteligência falsa, né? Não é, talvez não seja bem a palavra. Alguém tem uma palavra melhor? Destrutiva, melhor. Melhor não, mas... Não usa passo Sem moral, moral, né? sem moral. Sem moral. Mal utilizada. Inteligência é o íntimo, Uhum. da pessoa poder escolher. Escolher. Mas Para fazer as coisas escolher o melhor. Pois é. Né? Mas no conceito inicial que você falou... Falso cabe. Eu conheço o conceito, falso cabe. Aí é sabedoria. Falso inteligência. Né? E essas pessoas, né? Por isso que eu falei de burro, não desmerecendo o pobre do burrinho, eu gosto muito de burrinho. Né? Foi até um burrinho que levou Maria, não foi? Carregou Maria com Jesus. Bom, também é um animal querido. Mas essas pessoas, ou a maioria, né, desconhece ou não acredita na lei de causa e efeito, né? Ou seja, para tudo que a gente faz, né, pensa, para que a gente sente tudo, não infelizmente, mas assim, para tudo há um resultado, né? Então, se essa faculdade foi dada e é mal utilizada e provoca um mal, ou males terríveis, né? Então, imagine o que se tem depois para resgatar, para refazer, né? E aí, nesse item 13 do Evangelho ainda, Kardec nos diz assim, né? Ou seja, nós já sabemos que a inteligência é a fonte divina, né? Então ele diz assim, que não devemos nos orgulhar daquilo que sabemos, ou, nas minhas palavras, devemos ser agradecidos, né? Porque é mais uma bênção que vem para nós. E ele diz que esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitamos. Isso por quê? Eu, pelo menos, não conheço ninguém ou uma pessoa que saiba absolutamente sobre tudo. Alguém conhece? Não existe, né? A pessoa pode ser uma assumidade num tema, ou dois, ou alguns, mas ninguém, pelo menos, não temos notícias, encarnados, né? Mas estou falando do nosso meio aqui, do nosso... né? Não, aqui, obviamente que não entram os seres, os
espíritos que já estão bem mais avançados. Aí é outra coisa, né? Estou falando aqui, estou lavando roupa suja aqui. Tá. Bom, então, se Deus, nos seus desígnios, nos fez nascer num meio onde pudéssemos desenvolver a nossa inteligência, foi por querer que a usássemos em benefício de todos. Claro, a gente começa beneficiando a nós próprios, aqueles ao redor, e isso vai ampliando, não é verdade? O coletivo. Muito bem, né? Então, por quê? E por quê? Porque é uma missão, aí entra a missão, que ele, ou seja, Deus nos dá, pondo em nossas mãos o instrumento com o qual podemos desenvolver ao nosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. É bonito, né? Então, significa, como eu disse lá no início, todos nós, cada um de nós, tem uma missão. Pode ser pequena, grande, pode ser em casa, pode ser no trabalho, pode ser na rua, não sei. Todos nós. E aí é a questão também da gente pensar, né? E aí vale aquele conhecer a si mesmo para saber qual é o nosso propósito de vida, né? Qual é o que nós podemos fazer com a nossa inteligência, com nossos sentimentos, etc. E aí ele diz ali, né, que é um instrumento que Deus nos dá, pondo em nossas mãos o instrumento. E aí no parágrafo seguinte, que eu não vou ler aqui, mas vocês podem ler em casa, se quiser, ele dá um exemplo da enxada. Alguém aqui sabe o que é enxada? Pessoal mais novo? Mas pode ser pessoal mais jovem, pode ser que não saiba. Né? Uma enxada, ele dá o exemplo da enxada e o jardineiro, ou seja, se uma pessoa recebe uma enxada, né, para cuidar de um jardim, né, e ao invés de ela utilizar para cuidar da terra, para plantar ou capinar, ou assim, ela pega essa enxada e vai querer bater naquele que lhe deu esse serviço, esse trabalho, né? E aí, como? Então, seria um trabalhador, um servidor, o quê? Ingrato, né? Injusto, né? Até mal, poderíamos dizer. E ele faz essa comparação como se a enxada, né, como um instrumento, fosse essa inteligência que Deus nos dá, e aí a gente ou alguns ou muitos, usam do jeito destrutivo, né, como foi dito aqui por vocês, muito bem. Então, de novo, a inteligência vem de Deus, né, embora muitos não acreditem em Deus, ou tampouco que todos esses dons que nós temos provenham, né, dessa divindade, acham que, né, tudo vem deles próprios, claro que tem a ver com a nossa contribuição também, porque é nosso dever da gente desenvolver, né, e cuidar disso, mas tudo, absolutamente tudo, provém do Criador, como disse a Rosiane, eu adoro essa palavra também, Criador, né? Mas o uso que dela fazemos, ou seja, dessa inteligência, pelo livre-arbítrio, no caso nós humanos, né, tem a ver com a gente, ou seja, nós seremos agraciados com os bons resultados ou teremos de reparar os males pelo uso inadequado que dela fizermos, né? Então, simples assim, ficaremos com os resultados bons ou não. Só depende da gente. É nossa escolha, de novo, escolha inteligente, né? E aí, só como um complemento desse tema, que hoje em dia se fala muito, né, não só dessa inteligência, vamos dizer, não, inteligência natural, mas no passado, alguns anos atrás, pelo menos que a gente tem notícia, 2 cientistas
dos Estados Unidos, um se chama Howard Gardner e o outro Daniel Goleman. Eles estudaram, os dois cientistas, né, professores, um da área da educação, o outro da psicologia, e eles nos trouxeram, vamos dizer, nuances, eu vou chamar de nuances, de inteligências. Alguém aqui já ouviu falar, com certeza. Inteligência Emocional, né, esse do Daniel Goleman, e outros tipos de inteligências, por exemplo, inteligência linguística, né? Isso, corporal, o que mais? Ele chama de motora, lógica, espiritual, espacial, musical, interpessoal, naturalista, uma série, né? Que vale a pena também ler sobre isso, é muito interessante, e todos nós possuímos essas inteligências, cada um uma mais aguçada que outra, né? E vale a pena se inteirar desse assunto, é muito importante, muito interessante. E todos nós, como eu disse, né? Não como eu disse, mas como a gente pode depreender, que cada um de nós tem esse componente, vamos dizer assim, né? Para nos mover na nossa reencarnação, e conforme a nossa programação reencarnatória, ou seja, aquilo que a gente precisa nessa encarnação atual, nós vamos desenvolver a inteligência que for mais necessária para nos reeducarmos, para evoluirmos, né? Então, uns vão mais pela, sei lá, inteligência emocional, eu diria que tem que ser de todos, né? É a base. Tem gente que não tem, é verdade. Mas deveria cuidar disso, né? Mas tem uns que têm essa inteligência linguística, né? Que é aquele dom não só da oratória, eu diria, né? De se expressar, né? Ou motora, aqueles que, eu diria, na parte da dança, né? Ou da expressão corporal, é muito lindo. Musical, né? Aqueles que parece que de dentro de si, assim, jorra aquela inspiração, né? Então, seria, no caso, o dom e a inteligência para executar o que você faz. Eu pensei nisso também. Exemplos, né? Eu pensei nisso também. Que tem pessoas que realmente parece que tem, assim, uma mão de, como se diz, mão de fada, não é? Para fazer tal coisa ou para falar. Talvez, não sei. Eu também pensei a mesma coisa. Eu pensei em dom, talento. Isso. É isso. Usada para o bem e para o mal, né? Uma pena. Todas elas foram treinadas, assim, com muito esforço, por várias vidas, até chegar a uma inteligência musical bem. Então, mas como a gente entendeu aqui, né, que dependendo do nosso propósito nessa encarnação, né, então essa ou aquela inteligência vai ser mais, vamos dizer, mais como aflorada, eu diria, né? Mas não impede de nós desenvolvermos outras também, principalmente a emocional, né? Seria o ideal, né? Então, o tipo de inteligência que for mais apropriada para o nosso progresso será mais destacada em detrimento de outras que nesta encarnação não é de tanta relevância, né? E a inteligência é rica em méritos para o futuro, ou para o presente, eu diria, mas com a condição de ser bem empregada, idealmente, né? Se todos os homens bem dotados, quer dizer, muito inteligentes, se servissem dela, da inteligência, segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil, né? Ao fazerem progredir a humanidade, imagina, né? Muitos, infelizmente, como nós já deduzimos, infelizmente nos dias atuais,
muitos, infelizmente, as transformaram em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos, né? O homem abusa de sua inteligência como de todas as suas faculdades, mas não lhe faltam lições, advertindo-o de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Então, isso também está no Evangelho. E a inteligência, né, seja ela qual for que nós, que tenha em nós, vamos dizer, aflorada, aguçada, ela deve ser sempre associada ao sentimento do amor, esse amor universal, né? E os frutos serão sempre doces e luminosos. E aí, a gente tem um tempinho ainda? Tem, né? Tempinho? 3 minutinhos. 3 minutinhos. Eu poderia... 3 minutinhos. Não, é aqui do livro Jesus no Lar. Tem uma historinha, que normalmente eu gosto de contar uma historinha, né? Hoje vai ser bem resumida. É o livro Jesus no Lar, pelo espírito Neo Lúcio, psicografia de Chico Xavier, né? E a historinha se intitula A Glória do Esforço. E esse livro aqui conta várias historinhas de Jesus na casa dos apóstolos, e aqui ele estava em casa de Tiago, com os outros discípulos também, né? E um desses, aliás, o Tiago perguntou a ele, indagando, né, meditando, que era muito difícil, né, conviver com as pessoas e que era difícil praticar, né, vamos dizer, nas palavras de hoje, a reforma íntima, né, esse contato com as pessoas por causa da conduta, né, às vezes inadequada ou vários fatores que impediam, né. E aí Pedro perguntou a Jesus, né, todos ficaram pensativos como é que seria essa resposta, e aí Pedro perguntou a Jesus, e Jesus respondeu a ele contando uma história de um homem que era muito, assim, tinha muitas boas condições, né, e ele era um músico maravilhoso, ele tocava harpa, e era assim uma coisa assim divina, admirável, né, como ele tocava. E ele era muito rico e ele tinha um escravo, né? E esse escravo, e esse homem muito rico chamava, né, o pessoal da vizinhança para vir ter com ele e ouvir essa música maravilhosa. E o escravo, ele estava sempre ali para servir água, servir alguma coisa para os que estavam ali presentes, e ficava também prestando atenção. E certa noite, esse homem muito rico, ele saiu para jantar na casa de um desses convidados, né, que por alguma razão, uma festividade, e aí, como o escravo ficou em casa sozinho, não sabia que horas, né, quando que esse rico ia voltar, o patrão, né, o dono dele ia voltar, esse homem voltou um pouco, numa hora assim que o escravo não estava esperando, e para surpresa desse homem rico, antes dele abrir a porta, ele abrindo a porta, ele ouviu aquela música maravilhosa vinda daquela harpa, e ele pensou, nossa, quem será esse que toca divinamente? E esse escravo era tido, porque ele era escravo também, era tido como uma pessoa burra, né? Assim, incompetente ou de menos valia por ser escravo, né? Estava ali só para servir. E ele pensou, nossa, esse rico, né? Quem será esse que está tocando essa música, essa harpa, parece vindo do céu, que coisa maravilhosa. E quando ele abre a porta, ele vê que era o próprio escravo que aproveitou que estava sozinho e estava ali tocando. Isso porque ele, na hora, depois que ele servia o pessoal, ele ficava ali como que se alimentando daquela música e prestando atenção em todos os detalhes, ou seja, uma pessoa inteligente que era tida como tola, né? E aí, com isso, esse homem ficou tão assim admirado e tão
surpreendido, né, com muita felicidade, que ele deu a liberdade a ele libertou esse escravo, né, e reconhecendo esse talento, esse esforço que ele fez, né, aproveitando o tempo mesmo de trabalho e para se elevar, né? E por isso o título aqui, A Glória do Esforço. Então fica a mensagem para nós, que tipo de inteligência a gente pode ter, né? Ou qual aquela que a gente gostaria de desenvolver. E talvez a mais importante pergunta para nós todos: como é que nós estamos usando a nossa inteligência, ou para quê? Com que intenção? Não respondo não, tá? Porque a resposta é para cada um, tá bom? Então, que nós todos possamos fazer excelentes escolhas, escolhas amorosas, e essa é a mensagem de hoje. Espero que a gente tenha inteligência para continuar a nossa encarnação de maneira vitoriosa. É isso. Vamos chegando à nossa parte final, da prece final e do passe. Vamos agora, então, agradecer ao nosso Pai Celestial. Vamos agradecer a Jesus, a nossa mentora Joana de Ângeles, e a todos os espíritos amigos que nos assistem, por estarmos aqui reunidos em nome de Jesus e por recebermos a mensagem do Evangelho que nos convida a refletir sobre o que possuímos. Todos nascemos e temos os nossos talentos. Viemos para uma vida de renovação, de crescimento, e que possamos aproveitar com a nossa inteligência, direcionada para o bem, para a nossa felicidade e para o bem daqueles com quem convivemos. Utilizando essa inteligência para florescermos, para frutificarmos, para ajudarmos, ligadas à virtude da humildade e da caridade. Que possamos, assim, nesses tempos atuais, meditarmos sobre isso e agradecer por tudo aquilo que possuímos, que nos foi permitido acumular através de várias encarnações, e também prestarmos atenção àquelas outras, vamos dizer assim, coisinhas que ainda temos e devemos lapidar: o orgulho, o egoísmo. E pedindo a Jesus e aos seus mensageiros que nos ajudem também nesta reflexão conosco mesmo. Obrigada, Senhor Jesus, que assim seja. Vamos então agora ao passe. E vamos então, ligados à imagem de Jesus, sentindo neste momento a sua presença entre nós, e que vamos agora receber de Jesus aqueles fluidos
de que necessitamos, esses fluidos que serão ministrados pelos seus mensageiros ao nosso lado. Vamos sentir essa energia penetrando no nosso ser. Vamos sentir como uma chuva suave de pétalas caindo sobre nós, que penetram no nosso corpo e no nosso espírito, eliminando tudo aquilo que nos faz ficarmos enfermos, eliminando as dores, eliminando qualquer sensação desagradável no nosso corpo e sentindo alívio e cura dos nossos males. Podemos enviar com o nosso pensamento esta energia para a parte do corpo que esteja com algum problema, sentindo o alívio e a cura. Também para a nossa alma. Eliminando medos, pânico, depressão, insônia. Vamos nos sentindo renovados, com saúde, com força interior, com alegria. Paz. Vamos agradecer a Jesus por tudo aquilo que recebemos. Vamos agora pensar na nossa família, no companheiro ou na companheira, pedindo as bênçãos de Jesus para eles. Para os filhos, aqueles que têm netos, para os pais, para todos os nossos irmãos, parentes. Pensar naqueles que passam por provações difíceis neste momento, lembrando do nome, pedindo por eles. Vamos pensar também nos amigos, conhecidos, colegas de trabalho ou de escola. Vamos pedir também por aqueles com quem temos dificuldades, ou eles conosco.
para que haja reconciliação e paz. Vamos também pensar nos nossos entes queridos desencarnados, enviando-lhes o nosso abraço, o nosso carinho, sem apego. Vamos pensar também na cidade em que moramos, pedindo a Jesus as bênçãos sobre essa cidade, caindo em todos os cantinhos dessa cidade em que moramos, no país em que vivemos, pedindo também para o país de onde viemos, onde muita luz, muita paz. E para todas as nações deste planeta, principalmente aquelas que vivem conflitos, em guerras, para que a luz, a paz, a reconciliação seja possível entre esses irmãos. Enfim, para todo o nosso planeta, pedindo as bênçãos de Jesus. E assim, agradecidos, vamos encerrar o nosso passe e a nossa reunião desta noite, com votos de paz para todos.